com material, com experimentos de dilatação e tudo mais, a gente vai aprendendo todo dia mais. E aí eu compartilhava com os profissionais da área a levar a técnica, por exemplo, se a pessoa faz um abstrato com relevo, como é que se chega nesse resultado na cerâmica. Ah, Então, entendi. trabalho lá no MUBI, né? E, de certa forma, até hoje, muitos profissionais ainda me procuram de vários estados, por exemplo, alguém de Vinhedo, Alguém de medo. mas é um negócio que para mim, é um desafio, porque muitas vezes são técnicas bem variadas que o artista traz para mim, do estilo dele, e que eu Sim. tenho que avaliar para chegar naquele resultado. Daí a gente vai fazendo alguns experimentos, quer dizer, na realidade, para mim também é um experimento, é um aprendizado, onde a gente compartilha ideias, então chegamos muitas vezes num resultado através de conversas. Olha, nós vamos tentar chegar aqui nesse resultado através do que eu conheço e vamos ver se a gente chega no resultado que você espera, né? Entendi. E muitas vezes deram certos, outras também aconteceram alguns acidentes de fornadas, como você deve conhecer. Ui, quem não conhece? Que ceramista que não conhece? Aquela hora que a gente abre o forno rezando, né? Nossa, meu. Forno guardando as peças, rezando para que dê certo. E na hora de abrir é aquela Surpresa. expectativa. É. Uma surpresa boa, uma surpresa não muito boa, né? Mas não deixa de ser uma surpresa sempre. E até hoje continuo, deixei o MUBI porque a minha vida estava extremamente ocupada na época e o MUBI eles estavam fazendo uma série de reformas e aí, como eu já tinha quase 10 anos também de MUBI, eu me afastei porque eu não gosto de me dividir de uma meio pouco tempo aqui, pouco tempo, você não, acaba não estando inteiro em nenhum lugar. É E eu verdade. agora faço também e estou trabalhando aqui, desenvolvendo alguns trabalhos, participando de outros e todos os dias buscando novos aprendizados, novas trocas. É, porque esse tempo agora que a gente está vivendo, né, é bem oportuno para a gente refletir um pouco sobre tudo aquilo que a gente fazia e como é que a gente vai conduzir isso daqui para frente, né? Então, a gente cria, mas ao mesmo tempo a gente já procura um outro caminho aí, uma outra possibilidade, não é? Isso que é bom também. Essa reflexão toda que a gente faz durante esse processo todo aí que o mundo está vivendo, mais especificamente o Brasil, porque nós ainda estamos no pico de tudo, né? Mas eu acho que por um lado é bom, né? Ele tem um lado bom, tem um lado ruim. Então vamos aproveitar o lado bom da história, né? Esses momentos, bom, a gente acaba tendo um pouco mais de tempo para se dedicar, no meu caso, para me dedicar ao meu trabalho, porque no dia a dia com as aulas acabo tendo pouco tempo para pintar. Isso Por é. outro lado, falta desse intercâmbio, dessa comunicação com os outros artistas. A gente acaba ficando muito introspectivo, né? Ficando muito dentro. A gente pensa muito. Eu sinto que muita coisa vai mudar daqui para frente. Vamos ter um novo olhar. Mesmo na cerâmica, eu acho que isso acaba refletindo. Aliás, Sim. que a gente faz, independente de se é na cerâmica, na tela, em qualquer material que seja uma expressão do artista, né? Eu acho que a gente acaba colocando um pouco dessa do que nós vivemos. É verdade. Vamos depois, quem sabe, um pouco mais à frente, fazer alguma exposição, mostrar os trabalhos que as pessoas estão produzindo nesse momento de isolamento social, né? O artista não, porque ele sempre se isola um pouco para ele poder criar, né? Mas eu acho que a ideia que ele está tendo de todo esse contexto atual
está fazendo com que ele crie alguma coisa bem direcionada a isso, né? Então, acho que é bem interessante daqui a um tempo fazer alguma coisa mostrando tudo que foi feito nesse período, né? Eu não sei, eu acho uma maneira de mostrar como é que a cabeça do artista funciona. A gente está falando de artista porque é o que a gente está conversando, né? O que eu estou fazendo atualmente. Eu estou conversando com vários artistas, independente que sejam ceramistas ou artista plástico, ou o que seja, mas é uma visão desse momento sobre a arte, né? Como um todo, vamos dizer assim. Eu acredito que teremos depois dessa fase, uma, uma variedade, uma infinidade de expressões assim ricas, né, desse momento, de uma forma talvez alguns, de uma forma triste, outro mais vendo o lado mais positivo da coisa, um lado mais meditativo, de mudança, de transformação. Eu acredito Sim. isso, eu acho que não vamos ser mais aquele. Bom, nunca somos no dia seguinte aquilo que nós éramos ontem, né? É Esse é o meu. meia hora atrás a gente já não é mais aquela coisa. Então você já viu. Aumentam-se algumas rugas, uns cabelinhos brancos e também alguma coisa no nosso, na nossa cabeça Na, também, com na certeza. cabeça que é melhor, né? Pelo menos a gente está aí, criando, né? Verdade. E agora sim, eu vou te fazer uma pergunta boba, mas como é que você mergulhou no universo do baixo vidrado, por exemplo? É claro que você tinha uma outra formação, mas como é que você começou com ele, né? Eu comecei fazendo um curso, assim, sem grandes expectativas, como uma terapia, né? E lá no ateliê que eu comecei a fazer, vendiam-se peças já desenhadas para colorir. Aquilo, no início, para aprender, para mexer com as tintas, era interessante. Porém, depois você fica muito amarrado naquilo e Hum. você a ter vontade de criar, de fazer outros desenhos, de experimentar coisas diferentes, né? E aí começou essa nova fase para mim, mas eu comecei o baixo vidrado aprendendo o básico, como todo mundo, com muitos ateliês, não, fazendo, colorindo apenas, e depois eu comecei a realmente me sentir muito amarrada, muito travada naquilo, aquilo começou a me incomodar e aí eu comecei a experimentar outros meios, né? Então, outros materiais, misturar uma coisa, uma tinta com a outra, e aí algumas vezes é aquilo, né? A combinação da tinta não dá certo com a outra, quebrar bem naquela parte, tão diferente, enfim, essas coisas. E aí, Mas aí você encontrou uma identidade, vamos dizer assim, no baixo vidrado, né? Alguma coisa bem sua, né? eu acho que sim, e a partir daí começou, então, esse meu lado, convidada também a participar de um dos contatos para falar um pouco dessa técnica, onde a gente fez um experimento com tintas. Foi interessante. Foi, para mim, assim, eu aprendi muito, né? E gosto de compartilhar isso com os outros. Eu acho que a gente. Eu dou aula, porém eu acho que é um caminho de um lado e de outro. É recíproco, entende? A gente Sim, sempre a gente ensina, eu acho que a gente mais aprende com a gente mesmo e com o outro, Ah, isso né? É uma dica. é verdade, é uma troca mesmo. Você troca aquilo que você sabe especificamente na sua área de atuação e aprende, absorve com o seu aluno que traz muita coisa que você também utiliza na sua vida ou mesmo no seu trabalho. É uma questão de reflexão, eu acredito, né? Certeza. As pessoas trazem um pouquinho da carga da vida deles para compartilhar nesses momentos e a gente acaba aprendendo, né? Não só técnica ou
de repente, uma dúvida que eles trazem para nós, a gente tem que ir buscar Uma o resultado. resposta. Então, você vai mais fundo numa pesquisa, e eu acho que isso é muito legal, Eu- né? Por isso que eu acho que a gente aprende mais como quando a gente vai fazer uma aula, uma orientação, você acaba ouvindo, tendo dúvidas de alguns alunos que de repente você não sabe responder naquele momento, mas que exatamente. você vai focado no resultado, então você vai em busca daquele resultado. E aí você, através dessa busca, você encontra novas saídas e novos aprendizados. E aí acaba compartilhando É futuramente, né? verdade. Eu também, como arte educador, às vezes, as dúvidas de alunos de alguma técnica ou de algum processo que eu não saiba, eu vou procurar saber como é que funciona aquilo. Eu também desconhecia, aprendo na pesquisa que eu faço, ou ligando para alguém, perguntando, e faço uma experiência daquilo e passo para o meu aluno. Olha, funciona dessa maneira, quer dizer. Eu desconhecia. Estou aprendendo junto com ele ao mesmo tempo, né? Isso que é interessante, né? Porque não adianta falar para você que eu sei tudo sobre cerâmica, não sei. Aprendo a cada dia, estou aprendendo muita coisa. Você também, dentro da sua técnica aí que você trabalha, seja de pintura, ou seja de baixo esmalte, ou mesmo da curadoria que você faz, você está sempre aprendendo. É um processo de aprendizado, né? Sempre, sempre. Eu acho que o universo é muito rico para a gente. Basta a gente ter a mente aberta, a vontade de aprender, de crescer, de realmente não estagnar, entendeu? Achar que sabe tudo. Eu acredito que é aquela coisa, eu não sei nada, né? Nada. Eu sei, gosto de compartilhar e eu acho que é aquilo, né, mesmo. Quanto maior o desafio, melhor para nós, porque a gente Isso. consegue se melhorar, né? Aí eu falo, você falou em desafio, é uma coisa que eu faço com os meus alunos, né? Então, eu lanço alguns desafios para eles no primeiro semestre, que aí eles vão ter tempo de pensar, projetar, encontrar soluções talvez para o segundo ou para o final do segundo semestre. Então, aí vai depender muito do que a gente vai ter que trabalhar nesse tempo, né? E o retorno que eu tenho de propor desafio é muito bom. Você, às vezes ele acha que ele não tem capacidade, mas se você propor um desafio, ele vai buscar. E eu sou muito, eu cobro, vá fazer pesquisa, vá atrás das informações. Não quero cópia de nada, porque tudo já existe. Me faça alguma coisa que tenha um diferencial, não é? Porque não adianta eu pegar uma peça que está pronta e... Não, eu quero... Você pode até fazer uma releitura, de repente, mas nada que já exista, né? Então, o desafio é esse. Propor, eu proponho e ele me dá um resultado satisfatório, vamos dizer assim, né? Então, trabalhar Verdade. com desafio é muito bom. O Wagner, meu amigo, colocou: a pesquisa feita enriquece seu conhecimento. Sim, Ele colocou Wagner. É isso aí. isso mesmo. Ele é professor também, ele deu aula, mas hoje é um artista plástico super famoso, um colega muito querido meu, um amigo pessoal e colega de profissão. Ele é artista plástico. E Ah, ele tá... entendi. Eu acho Aliás, muita gente É, aqui. eu acho que eu tenho uma amiga aqui em Vinhedo, que é uma aluna minha, que é artista plástica também, a Vânia. Eu vi que a Vânia falou oi para ele. Eu não sei se ela conhece ele, a Vânia e Vânia Vergamini. Eu acho que foi pro Wagner, não lembro, que já passou aqui, ó. Mas deve ser, Ah, porque a Vânia é de São Paulo e ah, ela conhece muito artista plástico aí de São Paulo, né? Então, ah, agora me fala um pouquinho sobre a curadoria na cerâmica. Onde que ela entrou aí nesse processo todo? bom, é uma longa história, né? Ah, Porque
começou na época da Belas Artes, quando foi a minha primeira parte. Comecei a minha aula no meu ateliê, um pouco, antes, aliás, que foi na minha casa, depois